Agora são dados oficiais. Como foi a economia e a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos no primeiro ano do governo Bolsonaro? Como entender os discursos a favor do Trump e dos Estados Unidos do presidente Jair Bolsonaro? Isso trouxe vantagens comerciais? Melhorou a economia brasileira? Melhorou as exportações para os Estados Unidos em relação às importações? Essa é a pergunta central. Chega de discurso. E o que se concretizou em dados oficiais? Vamos lá para os números. Vocês sabem que a balança comercial americana é deficitária. Até novembro de 2019, o déficit da balança comercial americana do ano passado foi de 786 bilhões de dólares. Ou seja, os Estados Unidos importa muito mais que exporta. Mas em relação ao Brasil, o Brasil exportou mais para os Estados Unidos, como é regra mundial, ou exportou menos do que importou? Números concretos. Vou deixar números redondos para ficar melhor aqui a nossa compreensão. Em 2018, o Brasil importou dos Estados Unidos 36 bilhões de dólares, é um pouco mais. Em 2019, importou mais do que 39 bilhões de dólares, ou seja, importou 8% a mais de 2018 em relação a 2019. Mas agora, os números da exportação. Seu Bolsonaro vendeu a economia brasileira, nossos produtos, quando foi lá conversar com o Trump. Em 2018, mais de 28,7 bilhões de dólares foi exportado para os Estados Unidos. Em 2019, 28,3, ou seja, uma perda de exportações de 1,4, enquanto importou mais de 8% a mais em 2019. Em relação a 2018, nas exportações caiu 1,4, dando vantagem em dólar aos Estados Unidos de 11,3 bilhões de dólares. Fica claro agora? Por que o Jair Bolsonaro, nosso presidente, em vez de defender a economia brasileira, as exportações brasileiras, influenciou as importações? Déficit na balança comercial brasileira em relação aos Estados Unidos em mais de 11 bilhões de reais. Em vez do Bolsonaro beijar e lustrar o sapato do Trump, era o Trump que deveria lustrar o sapato da economia brasileira, que ficou mais pobre nas exportações com os Estados Unidos e mais importação dos Estados Unidos, gerando emprego lá nos Estados Unidos e desemprego aqui no Brasil. Esse é o governo Bolsonaro. Essa é a política econômica de Paulo Guedes.